Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia na tela do canal mais amazônico do planeta, o Amazonsat. No programa de hoje você vai conhecer como foi o planejamento, a construção, os impactos e as compensações ambientais e a inauguração da hidrelétrica de Balbina no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. A gente volta já. No último final de semana, dias 23 e 24 deste mês, foi comemorado os 41 anos de inauguração da hidrelétrica e da Vila de Balbina. Nessa reportagem de Jacques Salvaterra, você vai saber como foi o planejamento e a construção de toda essa mega estrutura para gerar energia e abastecer o polo industrial de Manaus e a capital. Aqui já foi uma grande floresta, mas no final da década de 1970 começaram os estudos para a construção de uma hidrelétrica que atendesse à crescente demanda de energia da capital amazonense no auge do progresso proporcionado pela Zona Franca de Manaus. Projeto aprovado, a usina hidrelétrica de Balbina foi construída no rio Atumã. Para chegar até lá, vamos pela BR-174. Na altura do quilômetro 104, já no município de Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, seguimos pela AM-240, mais conhecida como Estrada de Balbina, noroeste do estado do Amazonas. No início da construção da hidrelétrica de Balbina, esta pista era utilizada para aviões de pequeno porte. Segundo historiadores, por aqui chegavam os mantimentos e os engenheiros da época. E hoje o que sobrou foi apenas a estrutura deste hangar. Desde o início, os moradores locais consideraram a construção de Balbina uma obra bastante controversa. Os principais motivos são o deslocamento de milhares de trabalhadores tradicionais e a grande perda da área florestal provocada pela inundação de aproximadamente 2.360 km², cerca de 2.928,5 km² de terras anteriormente ocupadas pelos índios Waimiri e Atroari também foram inundadas e os índios removidos. Existiam os índios, só que os índios já estavam no Abonari, que segundo as pessoas antes da gente contaram e mostravam os lugares que eles habitaram. E devido ao homem branco ir avançando, eles foram recuando. O homem branco avançando e eles recuando. E aí, quando eu conheci, eles já estavam no Abonari. Então, da Cachoeira da Morena até o Abonari, eu levava em barcos de madeira, peões e mercadoria, porque o helicóptero era muito pequenininho, só levava engenheiros, os topógrafos, etc., eles iam do helicóptero. E lá tinha toda uma estrutura, o acampamento. Para a construção da usina foram necessários mais de 20 mil homens que vieram principalmente do Nordeste devido à escassez de mão de obra local. Simão Pacheco era o responsável em contratar essa força de trabalho, e na época o acesso já era difícil. Chegou a colocar no canteiro de obras 1.500 trabalhadores de diversas áreas. E naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não, era uma rotatividade de gente muito grande, o nosso turnover ia lá para cima, porque as pessoas não se adaptavam. Veja bem, se eu recrutasse um homem solteiro lá no Ceará, ele tinha que passar 1 ano dentro do canteiro de obra para poder ter uma folga de 1 mês durante 1 ano. Se eu recrutasse ele em Santarém ou em Belém do Pará, ele tinha que passar 6 meses no canteiro de obra, sem sair. Você imagine uma multidão de homens. Então, aqui em Manaus, ele era obrigado a passar 30 dias e passar 3 de folga. Né? Em Santarém, Belém, ele tinha direito a 3 meses e passar 10 dias. No Nordeste, 1 ano
para passar o mês de folga. Então era muito puxado, muito puxado. Se trabalhava dia e noite para a construção da hidrelétrica de Balbina. Zenilda Pimentel de Souza, conhecida como Dona Catarina, chegou na localidade na década de 1960, acompanhando o pai na extração de óleo de pau rosa. Naquele tempo, nem se ouvia falar em construção de hidrelétrica. Aqui constituiu família e lembra bem como eram as coisas naquele tempo. Antes da obra, eu perdi um filho porque não tinha recurso. Eu sou mãe de 10 filhos e eu perdi um menino porque era tudo difícil. Quando eu cheguei aqui em 71, que a usina era lá no Caetitu, só tinha de moradores eles, né? Família do Tião, Batista, seu Dico, Isaías, eram poucas pessoas. Mas hoje quem grita pedindo é aqueles que chegaram depois da obra. Alegria, né? Porque eu com 43 anos nasci. Quem conhece a Cachoeira Morena, a Baixa Cachoeira Morena ali é conhecido como Cachoeirinha. Ali eu nasci, né? E como meu pai falou, todos nossos irmãos foram nascidos aqui nessa região, né? Então hoje é mais um dia gratificante, né? Só agradecer a Deus por Deus ter permitido meus pais vierem morar aqui nesse lugar, residir, né? No Rio Atumã e depois da Vila de Balbina. Segundo relatos de trabalhadores da época, o primeiro de 5 geradores entrou em operação em fevereiro de 1989. A hidrelétrica de Balbina tem capacidade instalada de 250 megawatts e inunda 2.360 km². Possui 5 unidades geradoras de energia, responsável pela produção de 50 megawatts de potência cada uma. A ponte Engenheiro Francisco Nelson Queiroga da Nóbrega foi construída para ligar o aeroporto até a Vila de Balbina. Segundo historiadores, até as décadas de 1990, ela era considerada a ponte mais extensa já construída sobre o rio Amazônico, com uma extensão de 410 metros. Este é o distrito comunitário de Balbina, onde moravam os trabalhadores da época. Com o fim da obra, continuou habitado por ex-funcionários e familiares. O distrito é composto por 2 vilas, a Uaimiri e a Atroari, em homenagem aos índios que habitavam o local. Ainda é possível ver casas com a mesma estrutura da época da construção da hidrelétrica que resistem ao tempo. Pelas contas da Associação dos Moradores de Balbina, hoje são aproximadamente 3.000 habitantes. No próximo bloco você vai saber quais foram os impactos ambientais e o que foi feito para compensar a floresta inundada durante a construção da hidrelétrica de Balbina. Durante o planejamento para construir a hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, foi dada uma ideia para se retirar toda a madeira comercial. Mas na época, os responsáveis pelo projeto acharam que isso ia demandar muito tempo, contratação de muita mão de obra. E o resultado é que eles decidiram pela inundação da floresta. E depois tiveram que criar unidades de conservação para compensar a floresta inundada. Projeto ousado para a época, envolveu muita polêmica por causa do imenso impacto ambiental que causaria. A construção da hidrelétrica de Balbina foi se consolidando e finalmente concluída sobre o rio Atumã. Hoje o lago paira sereno, mas os 2.300 km² de área inundada para a construção da usina destruiu centenas de milhares de árvores e levou junto uma infinidade de animais e peixes. Hoje, o lago paira sereno,
Mas o projeto de Balbina ainda desperta polêmica. Os críticos acusam a obra de ter sido muito cara e causando um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Uma hidrelétrica, nessa altura do campeonato, naquela época, uma dificuldade medonha. Ela foi programada para gastar 700 milhões de dólares. Foi gasto quase que o triplo, né, para a construção dela toda, né? Mas naquela época você desvia o rio Atumã para o lado esquerdo, aí ele fica passando para aquele lado. Esse lado tu vai escavar em rocha até construir a estrutura de concreto. E lá nós construímos uma estrutura de concreto de 334 de comprimento, com 54 de altura, né? O concreto nós gastamos lá só na hidrelétrica, daria para fazer 25 mil prédios de 20 andares cada um na grande cidade. Só na hidrelétrica? Só da hidrelétrica, concreto, peso para aguentar as turbinas. Apesar da grande extinção de espécies observada em Balbina, algumas áreas foram priorizadas para a conservação da biodiversidade restante. A usina é citada como um erro histórico por cientistas e gestores por sua baixa geração de energia em relação à área alagada e pelas muitas consequências disso. Segundo trabalhadores da época, o rio demorou cerca de 1 ano para encher e ficar represado no reservatório. Aí por que a reclamação toda dos ecologistas? Porque eles viam que o lago deste tamanho, 22.262 quilômetros quadrados de selva foi inundado, o lago de Tucuruí gera, só uma turbina gera aqui e o lago lá bem menor. Então isso despertou nos ecologistas, né? O maior desastre ecológico do mundo, que eles dizem na época. Para diminuir o enorme passivo ambiental, foi criado em 2012 a Reserva Biológica do Atumã, que tem 937.720 hectares. O lado oeste da reserva faz limite com a área de proteção ambiental Caverna do Maruaga, criada em 1990, com 374.700 hectares. Outra importante área protegida é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã, que possui 424.430 hectares, criada em 2004. A reserva é cortada pela barragem da hidrelétrica de Balbina. Todo o licenciamento ambiental ele é previsto com base em requisitos. E esse empreendimento, eu falei e repito novamente, é um empreendimento muito complexo. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar formada por várias áreas, né? De biólogos a engenheiros, geólogos e uma série de outras especialidades. Os cenários previstos para possíveis impactos são levantados pela própria empresa, né? Porque ela é detentora do conhecimento, ela sabe como faz a operação e foi exatamente por isso que o IPAAM, que é o órgão ambiental licenciador, além de fiscalizar e monitorar o empreendimento, ele notificou a empresa a apresentar o Plano de Atendimento à Emergência, que é o PAI, né? É nesse documento que são previstos todos os cenários de impacto, né? No meio da floresta preservada foi construída uma estação de piscicultura. O local é importante unidade para a produção de alevinos de tambaqui e matrinchã. Nos últimos 2 anos e meio foram distribuídos 30 milhões de pós-larvas e 5 milhões de alevinos dessas espécies. Neste período também foram treinados mais de 500 profissionais da pesca, piscicultura e aquicultura no Amazonas. Normalmente, as estações que produzem alevino, elas fornecem o alevino. Aqui em Balbina, nós fornecemos a pós-lava, o micro-alevino, né, esses dois, para que sejam transportados a grandes distâncias, a chegar nos municípios mais distantes. Depois tem o alevino, que é o normal, e a gente está lançando agora o alevinão, o alevino maior, né, para aquelas propriedades mais próximas da estação, que vai fazer com que esse piscicultor tenha uma economia das primeiras rações iniciais, que são as mais caras. Ele não vai ter a necessidade de comprar, porque já vão ter o alevino já bem maior, com 15, 20 gramas. A estação por muito tempo serviu como centro de reabilitação para peixes-boi resgatados. Aqui eram cuidados até recuperarem a saúde e serem devolvidos aos rios da região.
Uma das heranças deixadas pelos responsáveis da construção da hidrelétrica foi o museu, onde havia muitos objetos que ajudavam a contar a história da usina, inclusive animais que morreram por causa da construção. Mas hoje o local está abandonado. O desastre ambiental produzido pela construção da hidrelétrica de Balbina foi em muito diminuído pelo poder da recuperação da natureza. O cenário que emergiu de tudo isso hoje enche os olhos. É o lar de centenas de famílias e meio de vida para quem sobrevive do turismo local. No próximo bloco você vai descobrir como os moradores de Balbina e as autoridades estão fazendo para encontrar novas alternativas econômicas para quem vive aqui. Desde o início da estrada de Balbina, a 240, você encontra criação de gado, criação de pequenos animais, piscicultura, criação de peixe em cativeiro, fruticultura, pesca esportiva e ainda passeios turísticos. São essas algumas atividades que os moradores de Balbina estão desenvolvendo para ter melhor qualidade de vida. A reportagem é de Jacques Salvaterra. Com o final da obra da hidrelétrica de Balbina, muitos trabalhadores voltaram para os seus estados de origem. Outros, porém, resolveram permanecer no local. Para tocar a vida, foram trabalhar na lavoura, pecuária, pesca e turismo. Hoje, estão totalmente integrados e contribuem substancialmente com a vigorosa economia do município de Presidente Figueiredo. O ramal da Morena tem 32 quilômetros. Fica na rodovia estadual AM-240 após a ponte sobre o rio Atumã. Aqui, cerca de 800 famílias vivem da pesca e da agricultura. A equipe do Caminhos da Amazônia foi até a propriedade da agricultura Francinete Silveira do Nascimento conhecer uma plantação de café. A lavoura tem 1 hectare de café robusta, parceria entre a comunidade e a Caritas, entidade ligada à Igreja Católica. É uma iniciativa muito importante para a gente, né, ter esse apoio até para a gente, para as outras pessoas se acreditar, né, no nosso serviço, nosso trabalho junto com a prefeitura. E esperamos que essa união seja como o nosso projeto, o pé no chão mesmo, né, seja uma realidade que vai trazer benefício para os agricultores do nosso ramal, que são pessoas muito carentes. Então, é isso que a gente esperamos dessa união. Ao longo da estrada de Balbina, instalaram-se muitos criadores. Eles investem em tecnologias para a melhoria constante do rebanho. Na Fazenda São José, foi criado um laticínio que absorve toda a produção local e compra o leite oriundo das fazendas da região. Coalhada, queijo, iogurte e outros derivados são produzidos aqui. O pecuarista José Mário, proprietário do negócio, tem a tecnologia como aliada do empreendimento. Que é sistema de rotacionado, né? Sistema intensivo. Hoje a gente já usa aqui a média de 10, 11 animais por hectare, entendeu? E de alta produção de massa. São mais de 2.000 km² de área inundada. O lago da hidrelétrica de Balbina forma um arquipélago com mais de 2.000 ilhas. É um conhecido atrativo para turistas de todas as partes do mundo. As pariteiras, que são os troncos submersos, ajudam a compor e embelezar ainda mais o cenário que encanta os visitantes. Eu já vim em Balbina, mas só até a vila. E aí, como é que é hoje
apreciar um pouco, vem como visitante hoje voltando É, a Balbina. voltando à Balbina, assim, está sendo bem interessante apreciar a vista, o lugar, as pessoas, a receptividade, entendeu? Então está sendo uma experiência bastante extraordinária para mim, né, que sou daqui de tão perto, né, Manauara. Gente, a natureza aqui, quanto mais a gente conhece, mais a gente valoriza. Então eu convido todo mundo a vir conhecer o Brasil, porque eu sou de São Paulo e é muito distante saber da Amazônia e conhecer a Amazônia. Vale a pena, todo mundo tem que conhecer o próprio país. Até para proteger, valorizar e saber do que se trata. O Lago de Balbina também é conhecido pelo turismo de pesca. Aqui é realizado o torneio de pesca esportiva que atrai pessoas de vários lugares. Elas vêm em busca do rei das águas escuras, o famoso e desafiador tucunaré. O peixe que encanta pelas escamas coloridas é um valioso troféu para os amantes da pesca esportiva. O rei da pinga que o diga. Ele é um dos moradores que conhece bem a região e é um grande defensor da preservação da espécie. Turismo nasceu para todos, mas nem todos nasceu para o turismo, certo? Trabalhar com turismo significa a pessoa ter muito carisma, tu entendendo? Para atender a melhor maneira possível o cliente, para ele poder retornar, tu entendendo? Tudo a gente trabalha em cima do marketing, certo? O porquê? Porque um cliente bem satisfeito, ele sai, ele chega no local dele, ele fala para uma, duas pessoas, no máximo, 3 estourando. Mas se ele sair mal satisfeito, ele fala para 10 e o que ele encontrar pela frente, certo? Então o nosso lema é o que aqui? O nosso turista aqui é rei, entendeu? Nós faz de tudo para ele sair daqui satisfeito. Às vezes a pescaria, o peixe faz, o bom é o lazer, a pescaria faz parte do lazer, certo? Então nós aqui, o que nós vendemos? Nós vendemos lazer. O peixe faz parte do lazer. E é isso aí, meu irmão. E o guia de turismo hoje, aqui na região, ele tem a missão de levar o cliente para ter a melhor experiência nisso que vocês estão vendo aqui, entendeu? Sair daqui satisfeito, conhecer o local de forma segura, sustentável, entendeu? E levando ótimas lembranças. Trabalhar com turismo aqui na região hoje é muito gratificante. Hoje você pode conhecer a Amazônia de várias formas. A Amazônia de forma de florestas, cachoeiras, rio, grutas. São vários atrativos hoje que acabam encantando vários turistas que vêm para a região conhecer o local. Quem visita o Lago de Balbina no município de Presidente Figueiredo não pode deixar de apreciar a culinária local. Este restaurante às margens do lago é parada obrigatória para quem quer degustar o delicioso filé do tucunaré, um cenário bem típico. Pela primeira vez no norte do país, e encantada, porque esse país é fantástico. Cada região que você chega, você acha que você viu o mais bonito. Aí você passa para o outro atrativo e fala, uau, tá mais bonito ainda. Eu realmente estou muito encantada. Esse lago aqui na Balbina, nossa senhora, é muito lindo. Não tem nada nesse país que não seja lindo. Estou cada dia mais apaixonada. E como é imenso. A senhora aproveitou e veio em Figueiredo e veio provar aqui o filé de tucunaré. Sim, nunca tinha comido filé de tucunaré. Gostei muito, tá uma delícia. Recomendo. Cara, é tão engraçado que, pode prestar atenção, o pessoal vem pra cá, eles mesmos divulgam a gente aqui, que do nada, gente, pô, o filézinho é famoso, eu vim aqui só pra experimentar o filé. E quando acaba, gente, falta pouco o pessoal querer bater na gente lá dentro e ficar reclamando. Gente, bora, cadê o filé? Vamos, bora fritar esse filé. É muito engraçado. Vem gente de fora, até gente dos Estados Unidos, às vezes, vem comer aqui por causa do famoso filé de tucunaré. Chega, eu fico, caraca, é sério, é muito engraçado isso. Além de contemplar o cenário paradisíaco, quem visita o local ainda pode terminar o dia com o belo pôr do sol do Lago de Balbina. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E os nossos cenários naturais de hoje foi o canteiro central da Vila de Balbina, o Lago de Balbina, lá próximo do restaurante do Mirandinha, e esta ponte que separa a hidrelétrica da Vila de Balbina.
Nós voltamos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço.